palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai fortificando como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Vamos então, foi a palavra do Senhor, vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, depois então vamos continuar, seguindo com alguns pensamentos, mas vamos agora ouvir então o nosso irmão Alberto e o que é que o Senhor tem para nos dizer através do nosso irmão. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico, por cada um que se interessa em aprender a palavra de Deus e adorar ao Senhor Jesus. Qual a sua expectativa para este ano? Qual a sua esperança? Será ganhar uma herança? Será que a sua esperança está na melhora da economia, do emprego? Ou quem sabe você aí esteja esperando aquela pessoa especial para casar e viver felizes para sempre? Qual a nossa esperança diante de um mundo que está num caos, num turbilhão de confusão, de desespero?
O nosso texto de hoje, de Colossenses, capítulo 1, no verso 18, diz que é o princípio primogênito dentre os mortos. Será que daqui, falando sobre o primogênito dos mortos, podemos tirar a nossa esperança? A nossa esperança é que Cristo Jesus, o nosso Senhor, ressurgiu, ressuscitou dentre os mortos, conforme diz o versículo 18 de Colossenses capítulo 1. Primogênito dentre os mortos significa literalmente dentre aqueles que estão mortos, o Senhor Jesus ressuscitou. O que podemos aprender é que os mortos não vão ressuscitar todos ao mesmo tempo. A Bíblia ensina e mostra para nós que existem etapas, estágios, onde estas ressurreições vão acontecer. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 23, nós lemos assim: mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Para Jesus, a ressurreição era um direito. Sua impecabilidade, por não ter nenhum pecado, por ser o homem santo de Deus, exigia a sua ressurreição, não a morte. Agora, para todos os que creem, a ressurreição, ela é uma misericórdia divina. É em ressurreição que ele nos torna, então, Cristo se torna a cabeça de uma nova criação e assim da nova raça. Apocalipse, no capítulo 20, no verso 4 e 6, o último livro da Bíblia, vai mostrar a primeira ressurreição e ensina como acontece esse fato. Ela identifica os envolvidos como bem-aventurados e santos. A primeira ressurreição que a Bíblia fala, esse termo, corresponde ao ensinamento de Jesus, muitas vezes no Novo Testamento, como Lucas, capítulo 14, no verso 14, ou mesmo João, no capítulo 5, versículo 29. No Antigo Testamento, o profeta Daniel também menciona, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala sobre a ressurreição. Mas podemos entender e aprender que a ressurreição acontece em estágios, assim como a volta de Cristo também acontece em estágios. No primeiro estágio, o encontro do Senhor nos ares com a sua igreja. Depois, no intervalo de tempo, o Senhor desce à terra com os seus santos. E aí se dá a segunda vinda de Cristo, de fato. Assim também, na ressurreição, o próprio Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 fala sobre isso. A ressurreição dos santos, o corpo de Cristo, está na primeira ressurreição, como diz as escrituras proféticas? Não. Ela se dá de um modo exclusivo no arrebatamento, conforme a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16. Portanto, nós já temos uma classe especial dentre este movimento, deste fato da ressurreição. Porém, seguindo adiante, nós podemos entender que Apocalipse, no capítulo 20, na primeira parte, 4 a 6, fala da primeira ressurreição. Já no verso 12 e 13, vai falar sobre a segunda ressurreição. A primeira ressurreição acontece no final da grande tribulação, com a ressurreição daqueles que foram martirizados 7 anos depois que a igreja foi arrebatada, antes do milênio. E agora, as portas do milênio também vão ressuscitar os santos do Antigo Testamento, que tinham a fé viva, a esperança da vida eterna. Esta segunda ressurreição que aparece em Apocalipse 20, verso 12 e 13, vão fazer parte
aqueles que estão condenados e vão surgir no final do milênio diante do trono branco para serem castigados, sentenciados ao lago de fogo eterno. Todos aqueles que vão ressuscitar então na segunda ressurreição já estão condenados. E espero que você reflita sobre esta situação. Fazer parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo, é fazer parte da ressurreição, antes da segunda ressurreição, que aí já é tarde demais. A nossa esperança, portanto, para terminarmos, se restringe a nossa esperança em Cristo Jesus e na sua ressurreição. Não está baseada na nossa capacidade, não está baseada em boas obras, não está baseada na nossa força intelectual, mas a nossa esperança está baseada e firme em Cristo Jesus, a primícia daqueles que dormem, e ressurgiu para nos dar a vida, a justificação. Que o Senhor nos ajude. Amém. Graças a Deus pelo nosso irmão Alberto, por aquilo que ouvimos. Foi muito bom. Eu não sei se algum irmão tem algum pensamento que queira. Dário? Vamos então. Dário? Bem, boa noite aos irmãos. No versículo 18, onde nós ainda vamos, sensivelmente, diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Na semana passada já foi falado que o facto de Jesus Cristo ser o primeiro de entre os mortos não quer dizer propriamente só. Ou seja, as pessoas fazem um bocado de confusão de que na Bíblia nós vemos várias passagens de que pessoas haviam ressuscitado, e com isto põem objeções de que Cristo não foi o primeiro a ressuscitar, não foi o primeiro dentre os mortos. Mas não é bem assim, porque a ressurreição de Cristo e ele ser o primeiro dentre os mortos, como foi falado, é pelo facto de Cristo ressuscitar e nunca mais morrer. As outras pessoas que sabemos que ressuscitaram, vieram dentre os mortos, voltaram a morrer, mas ele não. E vemos isto em Romanos 6:9, e podemos ir lá espreitar. Romanos 6, 9 e 10 dá-nos aqui detalhes importantes acerca do facto de ele ser o primeiro dentre os mortos e porquê. E é-nos dito o seguinte: sabendo que, havendo Cristo, notem agora, ressuscitado dos mortos, notem que esta morte dele, como diz a seguir, ele já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele próprio dizia que ninguém lhe tirava a vida. Ele é que poderia dar a vida e tornar a tomá-la. E a ressurreição dele é distinta neste aspecto. A morte já não tem domínio sobre ele, e ele, ao ressuscitar, ele confirma isto que aqui é dito e as próprias palavras dele. E depois, mais no versículo 10, é dito: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Esta objeção acerca da morte dele, de ele ser ou não o primeiro a ressuscitar, não é uma objeção nova. Não é algo que recentemente, ou no século XIX e no século XX, que foi discutido entre os filósofos. Já é algo que vinha e que Paulo, em toda a carta aos Colossenses, destaca isso, destaca Cristo como sendo Deus, e ele refuta completamente uma ideia que já vinha dessa altura, que esta ideia já vinha dos gnósticos, que diziam que Cristo era meramente um homem, que ele não era realmente o Filho de Deus. E Paulo, aqui em toda a carta aos Colossenses, ele dá este destaque enorme a Cristo, que Cristo tem preeminência em tudo, que ele é desde o princípio, que ele é o Criador, que ele é o primeiro dentre os mortos, que ele que fez tudo, deu a vida por nós. Ou seja, Cristo tem a preeminência total, ele está no topo. Se há algo que nós pensamos que seja acima dele, é ele mesmo.
nada está acima dele. O que os filósofos, e atualmente há um crente que ele é doutorado nesta área da filosofia, ele diz que há um conceito que os filósofos têm que é, e principalmente os filósofos cristãos, que é acerca de um ser maximamente gigante. Eles falam de um ser que, se alguém tentasse concebê-lo, não iria conceber. E no ser mais elevado e mais no topo que a imaginação humana conseguia conceber, este ser maximamente grande ainda está acima disso. É um conceito, de certa forma, complicado, mas eles basicamente resumem a sendo Deus. Se há algo acima de Deus, esse é Deus. Se há algo que nós pensamos que podemos conceber acima de Deus, esse é Deus. E Cristo, e Paulo aqui na carta aos Colossenses, destaca Cristo como estando no topo. Ele é a preeminência em tudo. Esta, acerca da ressurreição dos mortos, não é nova. Infelizmente, hoje ainda há muitas objeções, e é interessante que essas objeções que existem são meramente objeções ao texto, porque as pessoas não têm objeções históricas contra a ressurreição de Cristo. Posso dizer-vos que é mais fácil nós hoje provarmos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, do que Tibério César, que era um imperador romano dos seus tempos, alguma vez tenha morrido. Ou até o próprio Afonso Henriques, que alguma vez morreu. Ou Dom Sebastião, que ainda estamos à espera dele, que um nevoeiro venha e ele aparece num nevoeiro. Cristo, acerca dele, ele é a pessoa mais bem provada da história, e a ressurreição dele também. E tudo o que o envolve é historicamente comprovado. Não há nenhum historiador fiel à história que contradiga isto, mesmo pessoas que não acreditam em Deus. E há um caso desses, um homem agnóstico chamado Bart Ehrman. Ele não é cristão, ele é agnóstico, e ele próprio diz que não há como alguém recusar a existência de Cristo, de quem ele foi, de quem as pessoas dizem que ele era, e até acerca da ressurreição. E ele põe algumas questões acerca dele, mas ele não nega isso, embora ele tenha muitas dúvidas. Só para ter um pouco a noção, isto para falar muito por alto, nós acerca de Cristo, em comparação com outros documentos históricos que nós temos cerca de 24 mil manuscritos. Isto é muito. E o manuscrito mais antigo data de 60 anos depois da ressurreição dele. Cerca de 60 anos, por volta dos anos 90. Só para terem um pouco a noção, e não indo muito longe, em comparação, por exemplo, com a Ilíada de Homero, que era considerada a Bíblia dos gregos, desta Ilíada de Homero nós só temos 650 manuscritos. Em comparação com o que nós temos acerca de Jesus Cristo, e tudo compõe o Novo Testamento, 24 mil para 650, é uma grande diferença. E os historiadores, e temos de ter noção, eles não negam nenhum nem outro. Eles consideram ambos históricos. Por exemplo, acerca de Tibério César, nós, acerca do Senhor Jesus Cristo, temos mais de 42 pessoas, além de 43 autores. E estes 43 autores não são só os autores do Novo Testamento, são também pessoas por fora, como, por exemplo, Flávio Josefo, que é um dos mais conhecidos, Eusébio também, de homens que viveram décadas depois de Jesus Cristo, e vários homens daquela altura que já comprovavam e já falavam acerca de Jesus Cristo. Muitos deles nem eram crentes, não eram cristãos sequer, e eles próprios já citam Jesus Cristo como alguém que marcou a diferença no mundo, e alguém que não andou mais de 200 km da sua terra natal, marcou o mundo de tal forma que ele ainda hoje é falado. Portanto, as pessoas hoje esquecem-se e muitas vezes tentam ignorar, e há uma razão para isso, porque se de facto Jesus Cristo ressuscitou e nós temos essas provas, isso tem alguma coisa a dizer de nós, da nossa vida. Não só nós como cristãos, mas no mundo em geral. Se as pessoas negam isto, é porque têm algo a ganhar, mesmo sendo negações que estão historicamente comprovadas. Nós temos sempre razões para o fazer. E nós temos de aprender acerca disto, saber isto, e saber que Jesus Cristo tem de ter a preeminência em tudo. Não só na ressurreição, e não só Ele é a prova de que alguém pode ressuscitar, e essa pessoa que ressuscitou pode viver eternamente, ao contrário de casos que nós conhecemos, até de pessoas que tiveram mortes temporárias ou declaração de mortes temporárias. Se até essas pessoas tiveram mortes temporárias de minutos, talvez segundos, e que voltaram à vida, quanto mais acerca de Jesus Cristo. E nós não precisamos cientificamente comprovar isto. E o facto de Jesus Cristo ter ressuscitado
mostra de facto quem é que ele era. E nós hoje, perante isto, o que é que nós devemos fazer? Nós hoje, como cristãos, tendo esta certeza, devemos mostrar esta certeza aos outros. Mostrar de forma sábia e clara de que Jesus Cristo não é só uma ideia como alguns pagãos têm, por exemplo, acerca de Apolo, dos egípcios, dos gregos, ou de vários outros deuses, ou de Krishna na Índia, ou de Buda. Não é só uma ideia fantástica de algumas culturas, é algo que pode ser comprovado historicamente. E a nossa certeza acerca da morte dele e de que Jesus Cristo, de facto, tem preeminência em tudo, a nossa base é uma base histórica. E é essa certeza que nós devemos passar, e se isto é verdade, tudo o que Paulo tem a dizer para nós, que Jesus Cristo disse a ele, deve fazer a diferença na nossa vida. E nós devemos procurar servi-lo e conhecer este Cristo que deu a sua vida por nós e que tanto fez por nós e tanto nos deu. E como é que nós estamos perante esta certeza, ao contrário de tantos outros povos, como é que nós pegamos nisto e aplicamos na nossa vida? Através da sua palavra. E que cada um de nós procure, através dela, crescer e fortalecer-se cada vez mais e, de facto, dar a certeza aos outros da vida eterna que há, dando conhecimento de que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer e que esta certeza todos podem ter. Que o Senhor nos abençoe. Mais um irmão. Eu gostava de começar por referir aqui em Colossenses no capítulo 1, gostava de pegar nas palavras do nosso irmão Alberto, e quando no versículo 18 nós lemos que o Senhor Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos, já ouvimos vários pensamentos acerca do significado disto, não nos podemos esquecer que a palavra primogênito é um título honorífico, mais do que qualquer outra coisa, ok? É um título honorífico porque ele tem, de facto, uma posição que mais ninguém tem. E eu gostava de, isto já foi falado anteriormente, quando nós falamos do primogênito aqui mais acima, neste capítulo, mas eu gostava de pegar no facto de que temos aqui as ressurreições aludidas, temos aqui os mortos, ele é como nós ouvimos e muito bem, ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, porque os outros que ressuscitaram antes dele morreram, e vão precisar de ressuscitar outra vez para nunca mais morrer. E, portanto, ele é o primeiro da ressurreição, mas eu gostava porque penso que há uma grande confusão na cabeça de muita gente relativamente à questão das ressurreições. Por exemplo, como é que o apóstolo, vamos ver a passagem que é melhor irmos lá ver com os nossos olhos, como é que o apóstolo, em Apocalipse, no capítulo 20, isto é importante, em Apocalipse, no capítulo 20, nós lemos assim, versículo 1: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Portanto, nós temos aqui, depois de no capítulo 19, termos a descrição da vida do Senhor em poder e grande glória à terra, vem num cavalo branco, não é? O que julga e peleja com justiça. O versículo 20 mostra-nos a consequência da vida dele. O capítulo 19 mostra-nos a vinda dele, o capítulo 20, à terra, repito, a vinda dele à terra, e o capítulo 20 mostra as consequências. E as consequências que vão acontecer é logo o diabo vai ser amarrado durante 1000 anos. Ele vem para estabelecer um reino milenar de 1000 anos e o diabo é amarrado. E por isso nós lemos no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, ele o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco tempo, depois dos 1000 anos. E vi tronos. Portanto, o que é que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo viu? Quando o Senhor Jesus Cristo vem, o que é que acontece? O diabo é amarrado e o apóstolo diz que viu outra coisa que aconteceu então quando ele veio para reinar. Ele diz que viu tronos e assentaram sobre eles. E lembram-se que o Senhor Jesus Cristo disse aos 12 apóstolos, quando o Filho do Homem se manifestar, quando na regeneração ele vier, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E nós temos aqui tronos, e temos aqui pessoas sentadas sobre os tronos, e o Senhor já tinha dito aos apóstolos que eles haviam de sentar sobre tronos. E foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus.
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Portanto, estão a ver a ideia que eu estava a dizer há bocado. O diabo é amarrado 1000 anos, e o Senhor Jesus Cristo reina 1000 anos. Enquanto ele está a reinar 1000 anos, o diabo está preso. Agora, ele diz aqui uma coisa curiosa. Ele diz que viu almas. As almas daqueles que morreram durante o período da grande tribulação. Portanto, aquele período antecedente à vinda do Senhor à Terra, para reinar, é o período de aflição como nunca houve, nem tão pouco há de haver, chamado grande tribulação, porque não há tribulação maior do que aquela, não é? E nesse período muitos crentes vão ser mortos. Por causa do testemunho de Jesus vão ser mortos. E diz a Bíblia, diz aqui a palavra de Deus, que João viu as almas desses que foram mortos. Mas diz outra coisa. Ele diz assim, portanto, ele diz no versículo 4, no meio, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, que é uma personagem que vai haver na grande tribulação, nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram. Quando nós temos aqui, e viveram, isto significa ressuscitaram. Ok? Isto é a linguagem bíblica, aqui no viveram, significa e voltaram a viver. Eu vi as almas que foram degoladas e disse, e viveram, quer dizer, ressuscitaram. E depois, vocês já vão ver que ele a seguir confirma isso. E o versículo, e mesmo o próprio contexto diz, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Portanto, estas pessoas cujas almas morreram, ressuscitam e reinam com Cristo. Portanto, quem é que está aqui? Portanto, nós aqui o que é que nós temos? Temos a ressurreição destes crentes, uma alusão aos crentes da grande tribulação. O versículo 5 diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A grande questão, e a pergunta que eu gostava de colocar é esta. Como é que isto é chamada a primeira ressurreição? Se nós temos, ou seja, como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, e como diz Paulo na carta aos Coríntios, nós temos uma ressurreição de crentes quando o Senhor vier aos ares. A Bíblia diz que quando o Senhor vier aos ares, não vem à terra, vem aos ares. Pode ser esta noite, não tem que acontecer absolutamente nada. Quando Ele vier, os que estiverem mortos saem das sepulturas, ressuscitam. Temos aí uma ressurreição. E os que ficarem vivos, quando Ele vier aos ares, juntamente com os que saem das sepulturas, vão juntos ao encontro do Senhor e dá-se o encontro nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala disso. Okay? Como é que temos aqui uma ressurreição? Onde é que enquadramos? Aqui está a dizer que a primeira é esta. Estou a ver o problema de muita gente. E isto é muito importante perceber isto, porque muita gente não percebe isto. Mas antes de eu explicar isso, gostava de continuar a ler e diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. O versículo 5 diz, mas os outros mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabem. Portanto, nós temos uma ressurreição, como disse o irmão Alberto e bem, no princípio do reino, no fim da grande tribulação, princípio do reino, e temos uma outra ressurreição no fim do reino, dos 1000 anos. Esta primeira ressurreição, a primeira é a ressurreição de todos os crentes, de todos os tempos, salvos, portanto, e a outra é a ressurreição dos perdidos todos. No fim do reino vão ressuscitar os perdidos todos. Agora tomem atenção ao seguinte, que é muito importante. Quando a Bíblia fala em primeira, segunda, o que quer que seja, ressurreição, está a falar da linha profética. Nós temos duas grandes linhas na Bíblia. Temos aquilo que todos os profetas falaram, desde o princípio, que é chamada a linha profética, e temos aquilo que nenhum profeta falou, e que é chamado o mistério. Porque aquilo que Deus revelou a Paulo da Glória acerca do corpo de Cristo atualmente era um segredo que nenhum profeta sabia. Em todas as gerações teve oculto. Aliás, nós lemos isso em Colossenses capítulo 1, que convém que vocês vejam. Colossenses 1, mais abaixo, no versículo 26, nós lemos o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério estava oculto em todas as gerações, desde todos os séculos, e isto é completamente diferente, mas eu tenho que referir isto porque é para vocês poderem perceber. Isto é completamente diferente daquilo que, por exemplo, nós lemos em Lucas no capítulo 1, por exemplo, e no versículo
70, capítulo 1, versículo 70 e tal, eu digo já qual é o versículo. O versículo 67 diz assim, é o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de David, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Todos os profetas falaram disto. Que Jesus ia nascer na casa de David e havia de vir, não era nenhum segredo. Todos os profetas falaram acerca disto. Quando o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está a pregar à nação de Israel e está a ver se os leva ao arrependimento, porque se eles se arrependessem do que fizeram, que foi crucificar o Messias, o Senhor vinha do céu e vinha estabelecer o reino. Nós lemos assim, eu disse no capítulo 2, mas acho que é no capítulo 3. Diz assim, o versículo 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, se eles se arrependessem, os tempos de refrigério, que é o milénio, viriam pela presença do Senhor. E depois ele confirma dizendo: E envia-lhe Jesus Cristo, que já nos foi pregado. O Senhor estava no céu e ele enviou, se vocês se arrependerem. O qual convém que o céu contenha. Ele fica lá até aos tempos da restauração de tudo, dos quais tempos Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Uma coisa é o que os profetas falaram desde o princípio. Os profetas falaram do reino, do Senhor vir estabelecer o reino. Os profetas falaram da vida do Senhor Jesus Cristo quando Ele nasceu. Isto é o que ocupa a linha profética. E dentro desta linha profética, nós temos aquilo que os ingleses chamam milestones, ou temos marcos. Ok? E então, os marcos são, por exemplo, a primeira ressurreição e a segunda, que é chamada na Bíblia a ressurreição da condenação. Quem é que fala destas duas ressurreições? Na linha profética nós lemos já acerca delas. Não é só João em Apocalipse que fala nos mortos ressuscitarem, a primeira ressurreição, e depois, passados 1000 anos, haver outra ressurreição que é da condenação, que é os outros mortos que não ressuscitam até que os 1000 anos acabem. Toda a linha profética fala acerca disto. O nosso irmão Alberto, há bocado, devem ter reparado, ele cita Daniel, e Daniel diz, no capítulo 12, ele citou, mas é bom que a gente leia. Em Daniel 12, eu cito o que ele diz no capítulo 12, ele diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Reparem, tempo de aflição como nunca houve, isto é a grande tribulação. Daniel também está a falar da mesma coisa, ok? Versículo 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel fala acerca disto, fala das duas ressurreições. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, e o nosso irmão Alberto também referiu esse aspecto, é no capítulo 5, não é? Alguém que me ajude, ou é o 5 ou o 7, mas acho que é o 5. Versículo 29, diz assim, diz no versículo 28, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, disse Jesus, o Senhor Jesus, e disse, E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O Senhor Jesus Cristo falou da ressurreição da vida, ou primeira ressurreição, e da ressurreição da condenação. Daniel e o Senhor Jesus Cristo falam acerca disto. E João, em Apocalipse, fala acerca disto. É isto que é falado. A única diferença entre o que Daniel disse, o que o Senhor Jesus Cristo disse como Daniel, e o que João diz lá mais à frente em Apocalipse, a única diferença é que há um espaço de 1000 anos entre as duas ressurreições. Porque quando Daniel fala na primeira ressurreição e na ressurreição da condenação, e quando o Senhor Jesus Cristo fala na primeira ressurreição e na ressurreição da condenação, dá a ideia, quando eles falam, que é um momento em que todos ressuscitam. Só que uns vão para a vida eterna e outros vão para a condenação e desprezo e vergonha eterna. É a ideia que dá. E João dá mais luz sobre esta matéria, ou Deus, através de João, dá mais luz sobre esta matéria, mostrando que entre
as duas ressurreições, a primeira e a da condenação, há um espaço de 1000 anos. Os outros mortos não revivem até que os 1000 anos se acabem. Estão a ver a ideia? Ok? Mas estamos na linha profética. João fala da linha profética. Quando João fala do livro do Apocalipse, fala a palavra desta profecia. Todo o livro de João é profético. Daniel é profeta. E o Senhor Jesus Cristo é o profeta dos profetas. E estava na linha profética. Agora, quando a nação de Israel rejeitou o rei e o reino, como nós sabemos, e quando tudo indicava que o Senhor havia de castigar o mundo inteiro pela sua rejeição, o Senhor resolveu revelar algo que era um segredo, ou que era um mistério, que nenhum profeta sabia, ninguém falou acerca disso. Estava oculto em todos os séculos, em todas as gerações. E o segredo era, antes do juízo cair, ia dar uma oportunidade de salvação a todos. Isto é graça. E demonstrou essa sua intenção ao salvar quem mais merecia castigo, que era Saulo de Tarso, que era o líder da rebelião, como vocês sabem. E o Senhor salva de uma forma extraordinária aquele que viria a ser o apóstolo Paulo. Ele merecia ser castigado, Deus salva-o na sua graça, e Paulo depois diz que para exemplo dos que depois dele haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, o Senhor hoje está a salvar as pessoas da mesma forma pela graça de Deus. O conjunto das pessoas que estão a ser salvos nesta dispensação da graça fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Deus está a formar este corpo, que é a igreja. Os profetas nunca falaram da igreja, o corpo de Cristo. Era um segredo. Nem falam do aparecimento da igreja, do corpo de Cristo, nem falam do desaparecimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Portanto, todo este período que tem a ver com a igreja, este mistério que estava escondido em Deus, em todas as gerações, ninguém sabia nada disto. Quem fala do mistério é o apóstolo Paulo. Aliás, ele diz, se é que já temos ouvido da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, Efésios 3, 1 e 2. Como foi este mistério revelado, como acima em pouco vos escrevi. Vocês já ouviram falar disso? Infelizmente, 2000 anos depois, parece que há uma grande cristandade que não ouviu falar disto e que não sabe nada acerca disto. E, portanto, Paulo fala acerca do mistério. Tudo o que tem a ver com este segredo. E o segredo era Deus formar um corpo, do qual o corpo Cristo é a cabeça, e com o conjunto das pessoas que são resultantes da manifestação da graça de Deus a todo o mundo e dos quais nós fomos e estamos a ser beneficiados, ou beneficiários. Ora bem, quando chegamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e eu aí recomendo mesmo que vocês leiam, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, nós lemos assim: o versículo 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Cá está. Tudo isto tem a ver com o mistério, estão a ver? E ele agora, portanto, o mistério, como vocês sabem, estava oculto em todos os séculos, em todas as gerações, ninguém sabia disto. Se o aparecimento da igreja era um segredo, ou mistério, o desaparecimento da igreja também é um mistério. Portanto, se ninguém falou do aparecimento dela, muito menos vão falar do desaparecimento dela, não é? O único que fala da igreja, corpo de Cristo, é o apóstolo Paulo. É o único que fala do aparecimento dela, da formação dela e do desaparecimento dela, quando ela for arrebatada. E o versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, está a falar aos crentes de agora, da graça, mas todos seremos transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ora, esta ressurreição é a primeira, é a segunda, é a terceira. Que ressurreição é esta? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, entra mais em detalhe acerca desta ressurreição, no capítulo 4, e acerca dela diz, por exemplo, no versículo, dos versículos 13 em diante, não é? Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Sabem que os crentes de Salónica estavam a ser perseguidos, muitos estavam a ser mortos, e muitos crentes estavam muito desanimados. Epá, agora perdemos os nossos familiares. Ânimo! Tenho uma boa notícia para vocês. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Eles vão ressuscitar. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor,
Isto fazia parte da revelação que o Senhor lhe deu. Ele dizia isto pela palavra do Senhor, não era da cabeça dele. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quando o Senhor vier, alguém vai estar vivo. Podemos ser nós. Ou não. Só Deus sabe. Alguém vai estar vivo quando Ele vier. Mas nós não vamos preceder os mortos. Não vamos avançar antes dos mortos. Os primeiros a avançar são os que estão nas sepulturas. Vão ressuscitar. Então ele explica e diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Portanto, eles são arrebatados, ressuscitam e são arrebatados, não é? E nós vamos, os que estiverem vivos na altura, vão juntamente com os mortos, arrebatados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta ressurreição, que é a ressurreição dos crentes que pertencem à igreja, sabem quem é que vem aos ares? É a cabeça. Sabem quem é que vai ter com a cabeça? É o corpo. O corpo vai se juntar à cabeça. Portanto, quem é que vai ressuscitar aqui? Só os crentes que pertencem à Igreja Corpo de Cristo. E isto era o mistério. Nunca ninguém falou disto. Portanto, esta ressurreição está fora da linha profética. No tempo, esta ressurreição é a primeira. No tempo, a primeira a ocorrer vai ser esta. Pode ser esta noite. Porque depois dela ocorrer, dá-se a grande tribulação, dá-se a vinda do Senhor à terra, ressuscitam então os crentes, todos os crentes desde Adão, primeira ressurreição, incluindo os da grande tribulação, dá-se os 1000 anos de reino do Senhor na terra, e no fim dos 1000 anos ressuscitam todos os perdidos. Os perdidos vão ressuscitar todos juntos, mesmo os de agora. Os de agora ressuscitam também ali naquela altura. E portanto eu espero que vocês compreendam isto. Isto assim, esquematicamente, o que nós temos é isto. No tempo, na fita do tempo, nós temos uma primeira ressurreição que vai acontecer, que não é a primeira assim chamada, mas que é a primeira no tempo, cronologicamente, que é a ressurreição que a gente poderia chamar a ressurreição do mistério. Eis aqui vos digo um mistério. É a ressurreição do mistério, que é o arrebatamento da igreja. Isso dá início à grande tribulação, que a Bíblia mostra que são uma semana de anos, são 7 anos, que é o tempo de aflição como nunca houve, findos os quais o Senhor vem à terra para estabelecer o reino. À terra, não vai aos ares, vem à terra. E o diabo é amarrado durante 1000 anos. E ressuscitam todos os crentes de todos os tempos, os da igreja já foram antes, para reinar com o Senhor, porque a esperança deles é terrena. Sabem que o Senhor só prometeu o céu aos crentes que pertencem à igreja. Mas deixai-me dizer uma coisa muito importante que eu muitas vezes tenho dito, que é para a consolação de muitos. Uma é a glória dos celestes, diz Paulo, o outro é dos terrestres. Uns vão herdar a terra, os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 5. Mas a nossa cidade está nos céus. Mas deixai-me dizer uma coisa, que é assim. Portanto, há crentes que vão herdar a terra. E há crentes que vão para o céu. Nós pertencemos à Igreja, ao Corpo de Cristo, vamos para o céu. A nossa cidade está nos céus. A pergunta é esta. Onde é que estão os crentes que vão herdar a terra e que já morreram neste momento? Estão no céu. E então eu vou-vos explicar uma coisa que é muito importante, que é assim. Por exemplo, eu e o Nando. O Nando tem a casa dele. Eu tenho a minha casa. A minha casa é a minha casa. Onde eu vivo é na minha casa. Mas isso não impede que eu vá à casa do Nando. Não é, Nando? Às vezes, e também venhas à minha casa, certo? E, portanto, os crentes que herdam a terra não estão impedidos de ir ao céu. Eles, neste momento, estão lá. Mas a casa deles é aqui na terra. E é aqui que eles vão herdar aquilo que o Senhor lhes prometeu. Mas isso não impede que eles possam ir ao céu. E também, apesar da minha casa estar no céu, a minha casa está nos céus, não impede que eu um dia, quando já tiver ido para o céu arrebatado pelo Senhor, não venha à terra, porque o Senhor diz que nós reinaremos com Ele.
Mas a minha casa é lá. Mas isso não impede que eu venha cá. E então vai-se cumprir aquilo que Jacó viu. Naquele sono. E naquele sonho. E ele viu uma escada entre os céus e a terra. E os anjos de Deus a subirem e a descerem a escada. É o que vai acontecer quando o Senhor vier a reinar. Vai haver uma intercomunicação fantástica, fabulosa. Nem sei como é que vai ser entre os céus e a terra. Eu queria chamar a vossa atenção para isto. Porque às vezes há aqui duas situações. Uma é pessoas a ver que não compreendem que uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Que não fazem diferença entre os que vão herdar a terra e dos que vão herdar o céu. Confundem as promessas que são dadas a uns com as promessas dadas aos outros. Depois fazem uma grande confusão e ninguém se entende. Outro extremo é as pessoas pensarem que, havendo estas diferenças, que não há comunhão. E que, portanto, que apesar dos que vão estar na terra, apesar daqueles que vão estar na terra podem ir ao céu, como estão lá, e os que estão no céu, um dia, vão poder vir à terra. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Por último, e para terminar. Portanto, eu espero que tenham compreendido. A ressurreição do mistério primeiro, mas a primeira ressurreição é depois, assim chamada. Ela é chamada a primeira ressurreição porque é a primeira ressurreição da profecia. Não é? A outra é a ressurreição que não estava profetizada. E, portanto, era um segredo. Portanto, não está contabilizada naturalmente. Depois temos a ressurreição da condenação, que é a chamada segunda ressurreição no fim do milénio. Uma aplicação prática que eu espero que possa ser útil para nós. É maravilhoso nós vermos o que acontece a quem ressuscita. Sabem que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós, espiritualmente, estávamos mortos em delitos e pecados. E ressuscitamos espiritualmente. Agora não estou a falar fisicamente, estou a falar espiritualmente. Ele nos vivificou, ou seja, nos ressuscitou espiritualmente. Agora temos vida eterna. Eu estou expectante, e certamente que vocês também, pelo que vai acontecer quando, e eu até espero não ressuscitar, porque eu espero estar vivo quando o Senhor vier. É a minha esperança. É a bem-aventurada esperança do crente. Mas posso morrer como outros já morreram e também estavam à espera, não é? Mas a minha esperança é que Ele venha. Mas se eu morrer, eu estou expectante pelo que vai ser quando eu ressuscitar. Aquilo deve ser qualquer coisa de fabuloso. Vai ser qualquer coisa de fabuloso. Eu nem quero pensar nisso. Quer dizer, eu quero pensar, mas não consigo. Porque aquilo é demais. O que é que vai ser? Vai ser uma coisa fabulosa. Uma vez um crente estava a fazer a barba ao espelho. Estava a fazer a barba e tal. E estava o outro ao lado. E ele vira assim para ele: olha lá, pá. Quando a gente chegar ao céu, se durante os primeiros 1000 anos não te ligar de nenhuma, não leves a mal. Então porquê? Vou precisar pelo menos 1000 anos só para olhar para o meu Salvador. É uma coisa curiosa. O que é que vai acontecer? Que reações, que emoções, que sentimentos, que ações. Aquilo não vai ser uma maçada, aquilo vai ser fabuloso, vai ser o mais fabuloso que a gente pode imaginar. Basta só a Bíblia dizer que eu vou ver coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem que subiram à imaginação à cabeça do homem. Vai ser coisas fabulosas. Agora, há uma ressurreição que eu já experimentei. É espiritual. O que é esperado? Aquilo que me espera fisicamente, quando eu ressuscitar fisicamente, eu não sei o que é que me espera. Vai ser qualquer coisa fabuloso. Mas o que é esperado de quem ressuscita espiritualmente? Vamos pegar em 3 exemplos. Quando o Senhor cá esteve na terra, houve 3 pessoas que ressuscitaram por Ele. Um foi Lázaro, outro foi a filha de Jairo e outro foi o filho da viúva de Naim. Acerca de Lázaro, eu disse Lázaro, não disse? Acerca de Lázaro, o Senhor, quando ressuscitou, não vamos agora entrar em detalhes, mas quando o Senhor ressuscitou, virou-se para os discípulos e disse-lhes assim: desligai-o e deixai-o ir. Uma das coisas que o Senhor quer fazer quando nos ressuscita espiritualmente é desligar-nos do que nos ata. Nós, quando vimos do mundo perdido nos nossos pecados, quando Deus nos salva, estamos ainda muito atados e estamos ainda muito presos a coisas de que nos devemos desprender. Ok? E tem um papel importante nisto
os meus irmãos na fé para me ajudarem. Desligai-o e deixai ir, ou desatai-o. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, era uma menina que tinha 12 anos, se não estou em erro, e o corpo dela ainda estava quente, quando o Senhor lá chegou e operou a ressurreição, e o Senhor virou-se para ela e para eles e disse assim, quando ela ressuscitou e ela veio à vida, de novo a menina, e ele virou-se assim, para os discípulos, dá-lhe de comer. Uma coisa curiosa, uma pessoa quando ressuscita parece que vem com fome. Mas há um pormenor importante. Quando nós ressuscitamos espiritualmente, nós temos muita fome. Eu vou-vos dizer uma coisa, vocês não imaginam que eu devorava a Bíblia. Eu, quando me converti, eu devorava isto, eu passava horas à volta da Bíblia. Nós precisamos de conhecer a Palavra de Deus, precisamos de ler a Palavra de Deus, precisamos de nos alimentar da Palavra de Deus. E em último lugar, o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscita, vocês sabem que eles iam para o funeral, não é? Eles iam de Naim para o cemitério, e o grupo do Senhor Jesus Cristo tinha sentido contrário, vinha para Naim, e os dois grupos encontraram-se às portas da cidade. E o Senhor para o cortejo fúnebre e opera a ressurreição do jovem, da viúva de Naim, do filho dela. E o Senhor virou-se. E o que é que o Senhor fez em relação ao filho da viúva? Entregou a sua mãe. E temos ali um monte de pensamentos. O primeiro que eu gostava de chamar a vossa atenção, talvez, seja o facto de que quando nós nos convertemos, o Senhor entrega-nos à igreja. Há pessoas que pensam que podem ser crentes e podem viver sem igreja. Não podem. E a igreja é muito figurada na mãe. A igreja deve ser uma mãe para os crentes. E por outro lado, há outro pensamento que eu gostava de deixar convosco, que é este. Ele entregou à mãe, sabem porquê? Porque a mãe precisava dele. A mãe era viúva. O pai dele já tinha morrido. O pai era o sustento da casa. Restou-lhe o filho. E eis que o filho, que também podia cuidar dela, agora também morreu. Entregou à sua mãe. Vai lá cuidar da tua mãe. Quando o Senhor nos salva e nos dá vida, lembremos quantos há que precisam da nossa ajuda. Que Deus nos ajude.